Boa noite, meus irmãos. Estamos agora nessa quinta-feira abençoada que o Senhor nos deu. É uma quinta-feira que tem nos deixado um pouco mais entristecido, obviamente, por conta de toda a situação que temos vivido em nosso país, mas também ressaltar, que de segunda-feira até hoje nós tivemos aí 2 casos de irmãos da nossa igreja que estão num processo também de tratamento do coronavírus. Já tivemos alguns irmãos, que passaram por essa situação, o Haroldo, o esposo da Raquel lá, o Pascoal, o Rogério também está no processo de recuperação. Graças a Deus não houve piora no quadro deles. E nessa semana, nosso irmão presbítero Davi, que estava comigo, inclusive na semana passada, em 2 ocasiões distintas, e também o nosso irmão Gabriel Caldeira, jovem, que acabou contraindo também esse vírus, do coronavírus. Então, nosso estudo de hoje começa com essa tristeza em nosso coração de ter irmãos próximos a nós que têm lutado com esse problema do coronavírus. Quero dizer para os irmãos que nesse domingo ainda nós teremos louvor que já estava gravado anteriormente, inclusive ao qual o conjunto do presbítero Davi gravou anteriormente da confirmação. A partir de então, nós estamos suspendendo já também aquela retomada devagar de atividades da igreja com conjunto de louvor, com o pessoal reunindo para poder ensaiar. Estamos, infelizmente, cortando isso por enquanto, até que a curva abaixe novamente e pessoas próximas a nós estejam tranquilas o suficiente para poder depois retornar. Esse ano eu creio que será assim. Nós vamos recomeçar daqui a um tempo, talvez tenhamos que voltar atrás, vamos recomeçar, talvez tenhamos que voltar atrás, e assim tem sido com o geral também. O governo libera, volta atrás, libera, volta atrás. A gente tem que trabalhar, infelizmente, nesse período com esse sistema. Então, em tom de tristeza e lamento, nós iniciamos nosso estudo. E hoje eu quero falar sobre um assunto do qual é importante para nós nesse período de pandemia, esse período de isolamento e de diagnósticos que tem assolado ao nosso redor. Quero orar pela sua vida, orar pelos irmãos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube. Pelo jeito, você vai continuar me assistindo ainda pelo Facebook por um tempo. Nós não estaremos ainda tão breve retornando às atividades presenciais como eu imaginei. Talvez isso leve um pouco mais de tempo, mas eu espero que até ali para agosto, setembro, a gente já consiga ter uma definição melhor para a igreja voltar às suas atividades. Com a graça do nosso Deus, ore nesse sentido. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estudo da sua palavra, que mais uma vez sendo transmitida, para que os irmãos possam aprender, possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, quebranta o nosso coração, quebranta a nossa vida, nos faça, ó Senhor Deus, entender a sua vontade em todo esse processo que estamos vivendo. Tenha compaixão de nós, ó Pai, tenha misericórdia do teu povo. É o que nós pedimos nessa noite, ó Senhor Deus. Abençoa o presbítero Davi, abençoa, ó Pai, também nosso irmão Gabriel. Obrigado pela vida do Rogério, do Haroldo, do Pascoal, que já mostraram melhoras significativas, estão bem, e que assim continuem melhorando para a glória e louvor do teu santo nome. Ó Pai querido, usa a nossa vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a instrução e aprendizado da sua santa palavra. Amém. Queridos, nós vamos ouvir um louvor nesse momento. Na sequência eu volto com o texto e o assunto que nós vamos estudar nessa noite. Ouçamos o louvor nesse momento. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol,
uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, vem reinar em mim, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Irmãos, retornando aqui então,
Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler com você o versículo 1 até o versículo de número 3. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ó Deus, nos dê instrução nessa noite, na sua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu peguei o texto de Hebreus, ele vai servir mais como pontapé do assunto que nós vamos estudar. Eu não vou expor o livro de Hebreus e nem a carta de Hebreus em si. Nós vamos trabalhar vários outros textos nessa noite, então já fique com a sua Bíblia aberta, com o seu celular, tablet, para a gente poder ver outros textos nessa noite, com a graça do nosso bom Deus. Mas qual é o tema, qual é o assunto que eu quero tratar com você nessa noite? Aqui Hebreus ele fala no finalzinho sobre o que Jesus ele suportou por nós, pecadores, e ele está motivando, incentivando, encorajando aos seus leitores para que eles não fiquem fadigados, desanimados, desmaiando, em vossa alma. E é esse assunto que nós vamos tratar um pouco nessa noite. O assunto que tem a ver com o desânimo, com a fadiga, com o cansaço, da qual até estamos vivendo hoje em dia, e tem outros motivos aos quais nós podemos passar por isso. Mas eu quero tratar da perspectiva do que é que nós podemos fazer de uma forma mais ativa para poder passar por esse período. Lembrando que hoje nós vivemos assim, meus irmãos, em constantes pressões, independente da idade, independente da origem, independente de onde você veio, independente até hoje da classe social. O pobre sofre pressão, o rico sofre pressão, a classe média sofre pressão, e às vezes são pressões implacáveis que estão assolando o nosso coração. O empresário sofre pressão porque ele tem aluguel, compromisso, imposto. Às vezes não entra tanto quanto deveria entrar nesse período tão complicado de pandemia. Portas fechadas, pessoas recebendo um pouco aqui, um pouco ali, juntando um pouco do patrão, um pouco do governo, economizando. Então hoje nós estamos vivendo um momento de grande pressão, que gera em nós, inclusive para aqueles que estão isolados, os mais idosos, que não saem de suas casas para muita coisa, a não ser talvez para ir no mercado, para uma farmácia, ou, quiçá, para um hospital, estão vivendo momentos de fadiga. As mães estão já fadigadas por não saberem conduzir, lidar com toda a atividade, toda a energia dos seus próprios filhos em alguns momentos. Por isso estamos vivendo, enfrentando um dos momentos de maior estresse. E o pior, que apesar de todo esse estresse, nós não podemos nem viajar, nem tirar umas férias, nem sair para lado nenhum, porque os outros lugares também estão passando pelo mesmo problema. Você não pode relaxar numa praia, você não pode descansar no hotel fazenda, você não pode ir para Caldas Novas, nas águas termais quentes, que é uma maravilha, poder ficar lá descansando. Não há essa possibilidade agora. Nós temos no nosso trabalho, para quem está trabalhando, as frustrações de poder, por exemplo, se precaver de todas as formas e ainda assim ser contaminado por esse vírus. Com todos os cuidados que nós temos, ainda assim podemos ser infectados.
Os nossos projetos desse ano foram adiados. Alguns foram, de certa forma, frustrados, não se realizaram. Pessoas que pensavam em casar, agora tem que adiar, jogar para frente, deixar mais por alguns meses aí. Ou seja, tudo ao nosso redor tem trazido um certo tipo de frustração por conta da pressão e os problemas que nós estamos enfrentando. Algumas vezes as coisas estão caminhando bem e de repente bagunça tudo. Assim como aqui na igreja, com o louvor, os irmãos vindo, ensaiando, podendo rever os irmãos, tendo contato com os irmãos, a gente pensa, não, agora vai caminhar bem, se Deus quiser ir lá para julho, né? A perspectiva dia 15, lá para o final de julho, até agosto aí, a gente vai estar reunindo já com algumas pessoas e de repente tudo volta para trás. Como que nós vamos reunir com pessoas tão próximas a nós, com essa possibilidade de pegar ou transmitir? Então, é difícil esse período. É um período que estamos enfrentando solidão, a falta de pessoas ao nosso redor, a falta também de pessoas das quais nós podemos contar de verdade quando enfrentamos problemas difíceis. Então, tudo isso nos leva a ter um momento, um quadro, talvez de fadiga, um pouco, às vezes, assim, de desânimo, quase que desmaiando, ou seja, é desanimando mesmo em nossa alma. As nossas forças parece que se esvaem, parece que nós não temos força para lidar com a situação, com o problema que estamos enfrentando. Tudo isso pode, sim, ser o motivo do qual nós estamos vivendo e pode nos levar a uma fadiga, a um desânimo. Russell Shedd, ele fala que o desânimo é uma atitude de apatia e entrega ao negativismo prevalecente. Traduzindo, ele diz que o desânimo é a pessoa que fica apática. Ela não tem mais atitude, não tem ânimo, não tem força, não tem alegria. Ela acorda já cansada, ela já acorda com dor no corpo. E alguns acordam com dor no corpo e já acham que estão com coronavírus. Outros, o espirro já acha que está. Então, a gente já fica meio apático. A gente não pode fazer nada, não pode ter nenhuma interatividade. Então, isso tudo gera em nós uma atitude. É ação. Você começa a ficar apático diante das coisas da sua própria vida. Talvez no começo algumas pessoas estavam mais entusiasmadas, não, aproveitar esse período, vou ler a Bíblia, vou ouvir mais louvores, só que o problema é que isso vai ficando repetitivo e as pessoas vão se cansando e elas vão ficando apáticas com relação a tudo isso. Como enfrentar tudo isso? Algumas pessoas estão entregues ao negativismo, alguns estão achando que isso nunca vai mudar, que isso vai continuar assim por muito tempo, que as coisas só tendem a piorar, e que tudo vai continuar a mesma coisa, indo e vindo. Então a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. O problema é que o negativista também, ele só vai arrastando pessoas e ela própria a não perceber outras características da vida, mesmo nesse período de pandemia. E isso vai trazendo algumas características, que é a questão de uma carência imensa de esperança nos corações. As pessoas estão carentes de uma promessa que lhes dê alento. Nós que conhecemos a palavra, que conhecemos a Cristo, nós ainda temos uma esperança, temos um alento, nós temos assim, o final da história nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos o final do filme. Nós já sabemos quem é que vence, nós já sabemos quem serão os derrotados, nós já sabemos que isso serve para poder filtrar o povo de Deus, filtrar a fé do povo, a confiança, a dedicação do povo de Deus. E nós vamos, ao mesmo tempo, apesar de ser crente, correr o risco, sim, como diz aqui em Hebreus, de ficar fadigado, desanimado, sem entender o sentido da vida, sem entender o propósito de Deus para a nossa vida. E aí vem as questões, como que nós não vamos ir por esse caminho, nos entregando ao desânimo, como que nós
não podemos e não devemos ir por esse caminho, e como que nós podemos sair dele? Como que nós podemos sair dessa ideia de que o nosso coração está ficando tão fadigado, desmaiando, desanimando, deprimido nesse período, talvez como nenhum outro período da sua vida? Então, como que nós podemos nos ajudar nesse aspecto? Então, hoje eu quero falar um pouquinho da função nossa de encorajadores. Nós devemos encorajar uns aos outros. É um aspecto de um grande, complexo problema que nós enfrentamos. Qual é o problema complexo que nós enfrentamos? Problemas os mais diversos, desânimo, a pandemia e tudo isso envolvido, tudo junto. Como é que nós podemos nos ajudar nesse período, mesmo sem poder estar fisicamente, presencialmente, olhando olho no olho dos nossos irmãos, buscando encorajamento para poder passar por esse período? Quando uma criança, ela não tem muita coragem para fazer alguma coisa, ela recebe dos pais o incentivo: não, pode pular que o papai pega, pode pular, é bom que pegue, né? Não vai deixar cair, senão ele perde confiança. Então, o encorajamento é quando alguém, por exemplo, uma criança está na beira da piscina e o papai fala assim: pode pular que o papai pega, ou a mamãe, pode pular que a mamãe pega. E ele pula, e ele confia, e ele é encorajado a pular, e ele confia que ele vai ser socorrido pelo seu pai ou pela sua mãe. Encorajamento é o antibiótico, é o tratamento efetivo, totalmente eficaz contra essa infecção que talvez hoje está generalizada, que é a fadiga, desânimo que nós estamos vivendo. Mas para que isso se efetive, é preciso que nós tenhamos um relacionamento. É preciso que nós até falemos: olha, me encoraja, devo ou não ir, devo ou não pular. É provável que você talvez nunca tenha feito esse pedido a uma pessoa, porque nesse período que nós talvez estejamos precisando é de pessoas que nos deem um sorriso, que nos mostrem uma palavra de consolo, uma palavra de carinho todo especial, onde o propósito de Deus é dirigir o nosso coração, dirigir a nossa vida, para também usar e encorajar outras pessoas. Hoje nós vamos ver como que nós podemos identificar e aplicar esse encorajamento na nossa vida. Pequenas coisas, algumas coisas que nós podemos aprender. Primeira coisa, nós temos um encorajador espiritual chamado Espírito Santo. Não vamos ler todo o capítulo, mas você vai ler alguns versículos comigo. Já deixa a sua Bíblia aberta lá em João capítulo 14. João 14 até o capítulo 16, Jesus ele vai agora mostrando aos seus discípulos que ele vai morrer. E que existe alguém que virá no lugar dele, e esse alguém será o nosso consolador, ou o nosso conselheiro. A palavra no original grego, paracletos, é frequentemente traduzido como encorajador. Ele é o nosso paracletos, que significa ao lado de, ou chamar, que significa chamar ao lado de alguém. Para quê? Para apoiar, para sustentar. Na época em que Jesus viveu, essa palavra era muito usada para designar a função de um advogado. Paracletos. Ele está ali para defender, ele está ali para apoiar, ele está ali para poder ajudar aquele que está sendo acusado. Mas com o passar do tempo, essa palavra também foi designada, e ela recebeu de certa forma essa tratativa como alguém que ajuda, alguém que aconselha, alguém que apoia, alguém que encoraja, alguém que consola. E essa é uma das grandes obras do Espírito Santo na nossa vida. Ele está para nos encorajar,
e mostrar que, mesmo que enfrentemos problema, essa vida não é o fim. Ele está para nos aconselhar, para dizer para nós o que devemos fazer nesse período. Ele está para nos apoiar, para que fiquemos com o coração em paz e tranquilo, mesmo quando temos que tomar atitudes um tanto quanto difíceis. João 14, 16 e 17, agora você vai ler comigo alguns versículos. Ele fala assim, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quem é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção no verbo, habita. Ele habita conosco. Ele habita em nosso coração. Aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que já se entregou para o Senhor, aquele que já se rendeu aos pés de Cristo e falou: Senhor, somente o Senhor é Senhor da minha vida, ele recebeu o Consolador no seu coração e ele habita em nós. Então, o Espírito Santo, ele habita, ele é norte, ele dá direção, ele incomoda quando você peca, ele mostra quais são os seus erros, quais são os seus pecados, quais são as suas desventuras. O Espírito Santo, ele vai mudar o seu coração a partir do momento que ele passa a habitar no seu próprio coração. João 14, 26, ele ainda diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Percebam que agora ele usa um outro verbo para dizer que esse Espírito Santo, ele é o Consolador e ele virá para nos ensinar. Meus irmãos, é o Espírito Santo que nos ensina a confiar, é o Espírito Santo que nos ensina a descansar, é o Espírito Santo que nos ensina a saber que Ele está conosco e que nós não estamos sozinhos. Então Ele é o nosso principal encorajador em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Está difícil? Fale para o Senhor: Senhor, o Espírito que habita em mim, venha reger consolo, me fortalecer, trazer paz ao meu coração, me ensine na sua palavra, como que eu devo buscar refúgio nesses tempos difíceis. João 15, 26, agora ele usa um outro verbo, e ele fala assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, ele testificará, ele mostrará a Jesus. Se o seu coração, se o Espírito Santo que você crê não mostra Jesus, esse Espírito é falso, é enganador, porque o Espírito mostra, testifica sobre Jesus, e é sobre Jesus que nós confiamos, e é nele que nós depositamos toda a nossa esperança e expectativa. João 16, versículo de número 7 agora: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o substituto daqueles que creem nele. Hoje nós não temos a presença física de Jesus, mas nós temos a sua presença espiritual por meio do Espírito Santo, que ele habita em nós, ele nos ensina, ele testifica e testemunha sobre Jesus, e ele substitui o próprio Cristo para que nossas orações sejam levadas até o trono da graça pela sua misericórdia e sua bondade e a sua fidelidade em nós, meus irmãos. Então quem é o principal encorajador? É o próprio Cristo, que habita, que apoia, que ajuda, que nos motiva,
que é dado a cada um de nós quando confiamos e cremos em Cristo Jesus como suficiente Salvador das nossas vidas. Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e o Espírito Santo é o nosso encorajador. Mas não somente isso, nós também somos desafiados pelo apóstolo Paulo a crermos num grande Consolador, para que também sejamos um grande Consolador. Abra sua Bíblia aí agora em 2 Coríntios, capítulo 1, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Abra aí a sua Bíblia, capítulo 1. Olha o que Paulo fala no versículo 3 e o versículo 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O Senhor nos consola em nossa tribulação, para que sejamos encorajadores, consoladores de todos que estão ao nosso redor enfrentando angústias. 4 motivos eu quero trazer para você, para que sejamos encorajadores. Primeiro motivo: quando nós encorajamos as pessoas, quando nós incentivamos os irmãos, quando nós auxiliamos os irmãos, quando nós consolamos os irmãos, quando nós apoiamos os irmãos, nós estamos glorificando a Deus com as nossas atitudes. Quando nós encorajamos, ajudamos, nós estamos glorificando ao Senhor com aquilo que nós fazemos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, agora volta um pouco a sua Bíblia, Romanos 15, versículo 5 e o versículo 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós consolamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, nós estamos a uma voz glorificando a Deus. Versículo 6. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, encorajamento faz parte da vida do cristão, do caráter do cristão. E aqui você tem uma responsabilidade. Você não pode esperar dos outros e só dos outros palavras de consolo ou de encorajamento. Você também deve fazer o mesmo para com os outros. Igreja, pessoas que frequentam a igreja, são muito afiadas na língua para cobrar dos outros o que ela também não faz. E se fizer, não faça porque você quer méritos, faça porque você está glorificando a Deus em Cristo Jesus. Às vezes na igreja nós temos esses problemas. As pessoas cobram dos outros algumas atitudes que nem ela mesma sempre faz, e quando faz, às vezes quer receber os louros ou a glória por ter feito alguma coisa. Está tudo errado. Nós fazemos porque estamos glorificando a Deus. Mesmo que não sejamos contemplados com a mesma atitude, ainda assim devemos fazer para a glória do nosso Deus. O que significa que quando nós consolamos, quando nós confortamos, quando nós apoiamos os irmãos, nós estamos fazendo para a glória de Deus. E pode ser que essa pessoa, esse vizinho, esse irmão, nunca ligue para você para dar uma palavra de incentivo. Mas não tem problema, porque você fez o que tinha que fazer para a glória de Deus. 2 Coríntios, agora volta a sua Bíblia lá, no capítulo 4, versículo de número 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus,
e não de nós. Qualquer dia a gente vai pregar sobre 2 Coríntios, capítulo 4, especificamente. Que aqui também fala sobre essa questão de desânimo, de um pouco de fadiga. Mas aqui Paulo está falando o seguinte, olha, nós fazemos tudo porque nós somos tesouro em vasos de barro. Temos tesouro, que é a palavra, são as ações. E tudo isso é para o nosso engrandecimento? Não, é para a excelência do poder, seja de Deus e não nosso. Meus irmãos, então, se nós consolamos, se nós ajudamos, não é por nosso próprio ego crescer, não é para a nossa própria glória, é para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida que ajuda, que contribui, que consola, que conforta, que apoia os irmãos que estão enfrentando problemas difíceis. Esse é o primeiro motivo. Nós buscamos a glória de Deus, não a nossa. Por isso, nós encorajamos as pessoas. Por isso, nós devemos buscar as pessoas em problemas difíceis, em problemas internos, em problemas nos seus corações, que necessitam da nossa ajuda e do nosso auxílio. Que nós possamos ajudar as pessoas para a glória do nosso Deus. Segundo motivo, o qual o crente deve praticar o encorajamento, o crente deve praticar a ajuda, o consolo aos irmãos que estão aflitos. É porque é uma tarefa. Óbvio que é para a glória de Deus, mas também é uma tarefa. E é interessante que algumas vezes nós vamos fazer tarefas que nós não gostamos de fazer. Nem todo filho gosta de levantar cedo para poder lavar a louça em casa. Nem todo filho, ele gosta de levantar cedo para poder estudar. Nem todos gostam de levantar cedo para poder ter que trabalhar. E se ele não faz para a glória de Deus, ele faz porque tem que fazer. Porque é tarefa dele, ele tem que fazer, não tem jeito, ele tem que trabalhar, ele tem que acordar cedo, ele tem que estudar, ele tem que ter as suas atividades normais. Se você estiver dificultoso em fazer para a glória de Deus, lembre-se que é sua tarefa fazer, porque é tarefa daqueles que creem em Cristo Jesus. Se você ler agora em 1 Tessalonicenses, por isso que eu disse que a gente ia usar vários textos hoje, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 11, ele fala assim: consolai-vos, pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, é para consolar, é para edificar, como estamos fazendo, ou seja, é uma tarefa da igreja. Paulo escreve para a igreja, Paulo diz para que eles continuem consolando, para que eles continuem confortando, para que eles continuem se edificando. A igreja é o lar daquelas pessoas que ainda estão enfermas espiritualmente. A igreja é o lar dos feridos, dos angustiados, dos desajustados. Por mais difícil que pareça, a igreja é o lar dos desajustados, para que se reajustem à luz da palavra de Deus. A igreja é o lar, inclusive, dos que estão desanimados. Meu querido, se você está desanimado, não se afaste nesse período da palavra de Deus, por transmissão que está acontecendo. Quando voltar à igreja e você ficar desanimado, lembre-se que você tem uma tarefa de estar na igreja, junto com outros, porque é uma tarefa do crente, daquele que crê em Jesus, ser consolado e consolar os outros também. O trabalho de consolo, ele é mútuo. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros. Não é só alguns não, é uns aos outros. Todos nós precisamos nos consolar para a glória do nosso Deus. Terceiro motivo, o qual nós precisamos ser consoladores, encorajadores. E esse é também muito importante. É para evitar o endurecimento do nosso coração.
Como é fácil nós endurecermos o nosso coração quando somos desiludidos, quando enfrentamos um problema no trabalho, quando enfrentamos um problema financeiro, quando enfrentamos um problema como esse que estamos enfrentando. É muito fácil o nosso coração se endurecer e achar que nesses 120 dias que nós estamos sem ir para a igreja, que nós não precisamos depois voltar para a igreja, para glorificar a Deus, para reunir como igreja, como povo, porque a reunião dos irmãos é para que nós pratiquemos a unidade do corpo de Cristo. Porque senão, esse meio virtual, ele é de alcance de muitas pessoas. Mas eu tenho minhas dúvidas se esse meio ele é de fato eficaz na vida das pessoas. Alcance, eu não discuto. Algumas pessoas falam, a transmissão online alcança muito mais gente, pastor. Ok. A pessoa pode ter ligado o vídeo, ter ido no banheiro tomar banho, ela pode ter ido fazer comida, tomar Coca-Cola, ela pode ter comer batatinha frita na cozinha, voltar, o vídeo está rodando ainda, e nós acharmos que a pessoa está sendo abençoada por aquele vídeo. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, eficazmente, eu tenho minhas dúvidas se esse meio, ele traz crescimento na vida das pessoas. Porque o meio que Cristo deixou para que a igreja crescesse é a igreja mesmo. É povo reunido, povo junto. Porque é o povo junto que não deixa o nosso coração se endurecer diante das dificuldades. Quando estamos juntos, nosso coração se fortalece, nosso coração anima. Quando estamos separados, nós somos mais críticos, nós somos mais ásperos, somos mais impacientes. Por isso devemos lutar pela unidade. Por isso devemos ligar para os irmãos, mandar uma mensagem, animar o irmão que está passando agora nesse período de coronavírus. Manda uma mensagem para ele, manda um áudio para ele, ore por ele, ore por outros irmãos, ore pela família nesse período. Não seja de coração duro nesse período, meu querido. Abra o seu coração para o irmão e fala assim, irmão, eu também estou sofrendo com você e quero que você melhore para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Texto de Hebreus 3,13, ele fala assim, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Percebam que lá em Hebreus 3, versículo 13, que eu li para você, há bem essa descrição de que quando nós não estamos juntos, nós estamos separados demais, nós podemos endurecer nosso coração, e o coração endurecido, ele se afasta de Deus. Por isso ele fala no versículo de número 13, irmãos, exortai-vos, dia a dia, durante o tempo que se chama hoje, é hoje que tem que fazer isso, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos engana quanto a esse período de pandemia, talvez de achar que melhor é ficar em casa, só ouvir online, de não estar com ninguém, não falar com ninguém, isolamento total. O isolamento pode ser físico, meu querido, mas você pode ligar, pode mandar uma mensagem. Eu fico contente. Não são muitos, mas alguns irmãos me ligam de vez em quando, me dando uma saudação, me dando um ânimo, e aquilo anima o nosso coração de verdade. Recebi uma ligação no sábado, dia 4 de julho, aniversário da nossa igreja. Eu fiz a postagem lá do aniversário da igreja, e uma pessoa aqui da igreja me ligou, mas eu fiquei contente demais. Uma pessoa, ninguém mais ligou, ninguém, não precisa de muita gente. Uma pessoa que pegou o telefone e falou, pastor, obrigado por ter colocado aquelas lembranças. Ganhei o dia. É isso que nós precisamos. Não é de muita gente, mas de alguém que possa pegar e falar assim, olha, obrigado, estou orando por você,
Deus abençoe sua vida. Isso não endurece o seu coração se você fizer isso. Agora, se você ignorar, se você achar que isso é problema do outro, que ele é que se resolva, ele é que vai superar isso, e você não tem nada a ver com isso, isso significa que o seu coração já está sofrendo o processo de endurecimento. Nós precisamos, meus queridos, com a graça do nosso bom Deus, ter o nosso coração sempre amolecido pela palavra, amolecido pela comunhão, e que nós possamos ter essa comunhão gostosa uns com os outros para a glória do nosso bom Deus. Quarto motivo, para que você encoraje, para que você apoie, para que você console, para que você ajude as pessoas que estão passando por momentos difíceis, é porque nós edificamos o Espírito de Deus em nosso coração. Ou seja, o encorajamento ele vai edificar o Espírito em mim. O Espírito vai ficar mais forte, eu vou ficar mais atento, eu vou ficar mais espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala de um problema que a igreja de Corinto teve, e esse homem, essa pessoa foi disciplinada pela igreja. Mais tarde, essa pessoa se arrependeu dos seus pecados, o espírito dele cresceu. O espírito dele foi edificado pela disciplina, pela exortação, mas também pelo amor dos irmãos que o cercaram para que ele pudesse ser restabelecido como um homem ou uma mulher de Deus. Não sabemos quem é. E aí o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, perdoai-vos e o confortai nesse período. O apóstolo Paulo mesmo fala que quando nós corrigimos alguém, a gente não deve ser duro demais para que essa pessoa venha desanimar. Tem que ser na medida, tem que ser duro, mas tem que ser amável. Mas isso só é possível para homens e mulheres do qual o Espírito Santo foi edificado. Cresceu um pouquinho. Nós amadurecemos quando encorajamos as pessoas. É uma via de mão dupla. Quando você ajuda, encoraja alguém, você está fazendo bem àquela pessoa, mas no fundo você também está crescendo, você está sendo edificado, o seu espírito está se tornando mais forte para ajudar a sua própria tempestade quando ela acontecer na sua vida. Nós precisamos de homens e mulheres jovens que encorajem uns aos outros, que se importem uns com os outros, que liguem para aquilo ao qual eles estão passando naquele período, naquele momento. Nós precisamos de pessoas que vivam esse encorajamento em momentos de desânimo, de fadiga, como Hebreus fala, quase que desmaiando, quase que totalmente desanimado. O Senhor vem e nos ajuda a voltar a caminhar conforme a sua boa vontade. Então a Bíblia nos mostra que nós precisamos ser encorajadores. Atos tem um registro, aliás, vários registros de um homem que foi extremamente encorajador. O nome dele é Barnabé. Barnabé encorajou Paulo. Barnabé depois teve um problema porque ele queria encorajar um jovem chamado João Marcos e Paulo não aceitou mais e então falou assim, olha, então você vai para um lado e eu vou para o outro porque ele precisa mais de mim do que de você. Barnabé vendeu a propriedade dele, depositou aos pés dos apóstolos para que não houvesse dificuldade naquele período de perseguição, de miséria, e cada um era suprido conforme as suas necessidades. Ele era um homem desprendido, encorajador, animador, apoiador, consolador. Será que nós teremos a mesma disposição de Barnabé de dispor de bens nossos para poder ajudar pessoas que estão passando por dificuldade nesse período de pandemia? Bom seria se pessoas com muito poder aquisitivo, ricas, desfizessem de um pouco dos seus bens para ajudar pessoas que estão necessitadas e passando por dificuldade. Mas só podemos esperar isso de um coração ao qual o Espírito Santo habita. Um coração que é
dedicado para a glória de Deus. Um coração que entende que isso é tarefa do crente, ajudar e encorajar pessoas. Um coração que não é endurecido, mas é amolecido pela atitude e pela ação. Um coração que cresce, amadurece a cada encorajamento que ele faz. Meu desafio para você nessa noite, meu querido, não é nem tanto um estudo, é um estudo porque nós estudamos, né? Mas é um desafio. Seja um encorajador. Encoraje, ajude pessoas, ligue, passe um zap. Não seja alguém que só fala de coisa ruim, negativo, desanimando as pessoas. Seja alguém que faça as pessoas terem uma esperança. Meu irmão, você está passando por isso, é verdade, mas com a graça de Deus isso vai ser superado, e tão logo vai estar tudo normal. E se a coisa piorar, se a coisa não ficar boa, meu irmão, não se preocupe, se o Senhor chamar, você estará no céu. Glórias ao nosso Deus, porque você pode hoje mesmo glorificar o nosso Pai. Então a gente não sabe o que vai acontecer, só sabe que tudo pertence ao Senhor, e a Ele pertence todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. Deus abençoe sua vida, meu querido, nessa noite. Quero orar por você, novamente pelos nossos irmãos, e que nós sejamos encorajadores mutuamente para a glória do nosso Deus. Nossa igreja completa mais um ano de organização, e nós não seríamos essa igreja que somos se não tivéssemos irmãos encorajadores aqui. Eu louvo a Deus porque temos na nossa igreja irmãos encorajadores. Eu não estou dizendo que não tenha, viu? A igreja tem. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser sempre encorajadores. E se você ainda não é um encorajador, que você seja um encorajador para a glória do nosso Deus. Pega o nome, não vale parente. Pega o nome essa semana que vem e encoraja aquele irmão para enfrentar esse período de isolamento. Não sei quem você vai escolher. Escolha talvez alguém que você nunca pensou que escolheria. Quer uma dica? Pega o zap, o grupo da igreja geral, e faz assim, ó, com o dedo, ó, balança para lá e para cá e põe o dedo. O número que parar, aí você liga. Ó, que legal, né? É quase que urim-tumim. Era isso que eles faziam. Eles, opa, é esse aqui que eu vou ligar. Sem escolher, sem predileção. Não é revelação bíblica não, é só para escolher o número para você ligar. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe sua vida e que a graça do Cordeiro nos alimente com encorajamento nessa noite. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que sempre é viva e eficaz ao nosso coração. Ó Deus, nos alimente, nos supra, para que sejamos também encorajadores dos nossos irmãos. E aqueles que têm enfrentado momentos difíceis, que a tua mão poderosa esteja suprindo cada um deles. Assim, ó Pai, nós rogamos graça e misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida dos teus servos. Abençoa, Pai, nessa noite também o nosso irmão Gabriel, na sua recuperação, nosso irmão presbítero Davi, continua abençoando o Rogério na sua plena recuperação, e todos os familiares que fazem parte desse contexto, ó Pai querido. Acalma os seus corações, acalma o coração ali da Vanessa, dos seus filhos, do Fábio, da Cristiane, do Pedro. Abençoa, Pai, a família do Rogério também, cuida e abençoa os nossos queridos para que eles possam dar bom testemunho da provisão e do encorajamento que vem do alto aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe e até a escola dominical e o nosso culto que teremos no domingo para a glória de Cristo Jesus. Amém.